importante a gente saber que se um paciente ele tem um comprometimento sistêmico e se está alterado ou não, como é que eu planejo, como é que eu avalio e a resposta que é esperada. Você sabe os fundamentos da associação da boca com as doenças sistêmicas? Entende mais ou menos ou gostaria de entender de uma forma muito mais fácil para poder explicar com o seu paciente? Então bora lá que esse vídeo é para você. Eu sou a professora Valéria Gondim, eu sou dentista e hoje eu resolvi falar sobre a interação da boca com as doenças sistêmicas. Mas primeiro eu gostaria de fundamentar que é importante que o dentista conheça de uma forma científica a plausibilidade biológica desta relação. E uma outra coisa que é importante você estar presente é que se você conhece todo esse fundamento, é muito mais fácil de você explicar essa relação para o seu paciente. E também nós estamos num momento em que nunca foi tão importante a associação de doenças sistêmicas com o nosso organismo. Com a pandemia, eu acredito que você há de concordar comigo, a mídia, o SUS, a Organização Mundial de Saúde, mostrou para a população a importância dela cuidar da sua saúde, do seu organismo e mais ainda, que ela entender como que estava a sua condição e que fatores e que comprometimentos poderiam trazer caso ela tivesse alguma alteração sistêmica, ok? Então eu não sei se vocês lembram que logo em março, do ano passado, a mídia ela começou a fundamentar essa interação de algumas doenças, de algumas condições com o Covid. Então ela trazia algumas tabelas e dentro dessas tabelas, nos topos, tinham essas condições sistêmicas. Então, por exemplo, é um alerta para o paciente que tinha diabetes, que tem ou tinha diabetes mellitus, pacientes com mais de 60 anos, pacientes com alterações pulmonares, hipertensos. Então, normalmente foi feito com que esse indivíduo que recebia essa informação, ele começou a estar mais presente, a ter um entendimento que isso tinha uma relação. Então, ele era normalmente convidado a ficar em casa, hoje ainda o é, e ele mantém esse entendimento. Ficou muito mais fácil, então, para nós dentistas, para nós profissionais da saúde, conversar com o nosso paciente sobre essas interações. E uma outra coisa também que eu percebo no meu consultório, acredito que vocês também, que o paciente hoje, ele já nos traz essa informação. Ele já chega, oi doutora, eu sou portadora de diabetes mellitus. Oi doutora, eu tenho mais de 60 anos. Ele não entende se isso vai ter relação com alguma outra coisa, mas ele sabe, por exemplo, que com o Covid, sim. Então, o que ele faz? Ele se adianta. Então, e ele está muito interessado nessa relação. E ele se resguarda mais. Ele tem uma maior preocupação. Por conta, então, desse momento que a gente vive, é um privilégio para a gente, como profissional de saúde, conversar com o paciente sobre isso. Porque é muito mais fácil o entendimento dele dessa possível associação. Então, eu quero contar para vocês aqui que a fundamentação de toda essa aula, de associação da boca com as doenças sistêmicas, ela está embasada em 3 pilares e é deles que nós vamos conversar. E a gente precisa entender esses pilares porque eles nos trazem conceitos que a gente vai aplicar durante a avaliação do nosso paciente, durante o nosso planejamento e também entender qual que é a possível resposta que esse paciente vai ter. Então é importante a gente saber que se um paciente ele tem um comprometimento sistêmico e se está alterado ou não, como é que eu planejo, como é que eu avalio e a resposta que é esperada. Isso, tanto essa resposta é esperada para mim, dentista, quanto para o meu paciente que tem que ser avisado. E isso, toda essa aula, como eu disse para vocês, ela está embasada nesses 3 pilares. E eu vou muito além. Esses conceitos atuais nos trazem para a gente nos tornarmos um profissional muito mais diferenciado quando a gente consegue identificar essa relação, mostrar que nós temos conhecimento para o nosso paciente,
desta relação e que nós estamos preparados para atendê-lo. E esse diferencial competitivo, ele consolida o espírito de profissional que você é. Além disso, você resolve de uma maneira diferenciada, gerando uma relação de confiança para o seu paciente. E ele começa a ter a certeza que ele está no local certo, com um profissional certo. E essa confiabilidade gera o quê? Maior lucro pro dentista, para nós, né, no caso, e também, sinceramente, esse paciente também tem um lucro, porque ele tem um tratamento diferenciado e ele tem um resultado diferenciado. Então, é uma relação de ganha-ganha. Pois bem, antes, né, de eu entrar exatamente no conteúdo da aula, eu quero contextualizar o que aconteceu comigo no início de 2020, tá? Então, há um ano atrás, eu tenho uma paciente que ela já é uma paciente de rotina no meu consultório e ela estava em tratamento. E chega então a Rô e me faz a seguinte pergunta, tá? Ela me pergunta, doutora, até onde vai a fake news? Aí eu não entendi direito, eu falei, eu não entendi o que você me perguntou. Ela falou assim, porque tanta coisa postada nessa internet não dá nem mais para acreditar mesmo, não é? Aí eu falei, Rô, do que você tá falando? Seja mais específicas. Ela falou, doutora, a senhora não viu? Lá na internet tá colocando a história de um rapaz, de um senhor, um rapaz lá dos Estados Unidos, que ele teve uma inflamação na boca, acho que na gengiva, e aí ele teve que ir no médico, chegando lá, a bactéria que tava na boca foi pro coração dele, e aí ele teve que operar. Ele teve uma infecção. Aí eu conversei com a Rô e falei, Rô, e você acha que isso é uma fake news? Ela falou, não é, doutora? Eu falei, só que não. E aí, antes de eu mostrar para vocês qual foi a minha explicação para a Rô, eu queria abrir um parênteses e vamos aqui nivelar todo mundo para a gente ficar na mesma página. Então, alguns provavelmente já viram essa história, né, que ela aconteceu em setembro de 2019, a Rô vem em janeiro de 2020. Então, ela estava contando mais ou menos uma história de uns 3, 4 meses que tinha acontecido. Realmente é uma história verídica, não é fake news. Então, assim, para quem lembra da história, eu vou resumir aqui para que todo mundo entenda qual era a história que a Rô estava se referindo. Então, o que aconteceu? O rapaz não é dos Estados Unidos, ele é de uma cidade pequena na Inglaterra. Então ele tem 41 anos, ele se chama Martin, ele tem 3 filhos, a esposa dele chama Ellen. Então o que acontece? Então tem uma noite em que eles estão assistindo um filme em casa e ele está comendo pipoca, os dois estão comendo pipoca. Só que o Martin começa a incomodar porque parte dessa pipoca fica presa nos dentes, nos molares dele, na região do lado esquerdo. E ele começa a tentar tirar esses restos de pipoca. E ele conta para os médicos depois que ele tentou tirar com a unha, ele tentou tirar com uma tampa de caneta, com um arame, ele tentou tirar com prego. E aí, para ele conseguiu melhorar a situação, tá bom. Ele sentiu que com todo esse procedimento que ele fez, ele causou uma certa inflamação. Ele danificou, né? Na internet está assim, ele danificou a gengiva dele, ok? Então ele causou uma certa inflamação, tá? O link da reportagem inteira a gente colocou aqui embaixo para depois vocês darem uma lida se vocês quiserem ter a íntegra dessa notícia, ok? Que foi vinculada. Muito mais, ela foi vinculada fora do Brasil. Aqui no Brasil teve comentários, mas não muitos comentários, ok? Então, nesses comentários, a Rô teve acesso a essa história. Então, o que aconteceu? Depois desse processo que ele teve de inflamação, né, entre os molares, passado alguns dias, ele começou a ter alguns sintomas de calafrios, de cansaço, fadiga, dor de cabeça. Ele começou a achar que ele estava com um resfriado. Só que isso não passou, ele começou isso se estender. E quando chega em outubro de 2019, ele procura o médico dele, um clínico geral. E o médico faz os exames, ele conta a história, né? E ele percebe
que ele tem uma alteração, um pouco de um leve sopro cardíaco, passa uma medicação para o Martin e pede para ele retornar para casa. E depois, menos de 2 semanas, ele apresentava todos esses sintomas de gripe, né? Só que, mais do que isso, ele percebe uma lesão, uma bolha no seu pé, no dedo do seu pé. E aí ele começa a ficar muito preocupado. Aí ele começa a achar assim, não, nossa, a coisa não está boa. Tem alguma coisa que está muito errada aqui. Aí ele não vai mais para o clínico dele e ele vai para o hospital. Então, ele chegando no hospital, ele faz todo o relato e imediatamente é feito alguns exames nele e detecta que o Martin apresentava uma endocardite bacteriana. Não tinha condições de ser tratado ali, ele vai para um outro hospital. E chegando nesse outro hospital, ele é imediatamente internado. E com todos os exames se percebe que o Martin desenvolveu uma endocardite bacteriana, tanto na artéria femoral, ele sentia muita dor na perna, ele relata que apareceu essa lesão nesse dedo do pé, como também ele estava com alteração na válvula mitral e na válvula aórtica, estavam todas danificadas por conta da endocardite bacteriana. Então, nesse problema todo, o que aconteceu? Ele ficou de 45 a 60 dias internado para tratar essa endocardite bacteriana e ele só trata e só consegue resolver com 2 cirurgias, sendo que a segunda cirurgia ele faz a reparação da válvula mitral e ele substitui a válvula aórtica. E ele comenta que ele não tem nada que ele consegue linkar para ter todos esses sintomas sem ser esse problema da pipoca que aconteceu na boca dele. E ele fala super preocupado que ele nunca mais vai comer pipoca. A Ellen, a esposa dele, por tanta situação que ela viveu, ela resolve postar no Facebook essa história. E acredito que nessa postagem, desses vários compartilhamentos, que caiu na internet e várias redes de notícias da internet postaram essa situação. Endocardite bacteriana, eu acredito que tá ok para vocês. Mas antes da gente conversar exatamente o porquê que o marketing apresentou essa endocardite bacteriana, é importante a gente saber a fundamentação dessa associação. Então, o que aconteceu? É uma situação meio diferente. Então, a Rô, como paciente, ela acha uma loucura e ela não consegue entender a veracidade dessa notícia, que como pode, né, algo tão trivial, você comer uma pipoca, inflamar sua gengiva e você ser operado. A última operação do Martin demorou 7 horas a cirurgia dele, para fazer toda aquela reconstituição da válvula mitral e a substituição da aórtica. Então, realmente foi muito grave o que aconteceu com ele. No final, eu explico qual foi a minha solução com o Arro. Mas eu queria então agora que a gente entrasse essa associação da boca com a doença sistêmica e entender, ou melhor, para a maioria eu acredito, relembrar, e para que já conhece, ok, só rever seus conceitos da fundamentação dessa associação. A fundamentação dessa associação, ela parte primeiro dentro do conceito de plausibilidade biológica. Então, vamos definir o que é plausibilidade biológica. Ela nada mais é que para um efeito existir, tem que ter uma associação. E essa associação, ela tem que ser comprovada. E como se comprova? De uma forma lógica, de um entendimento racional, com uma certa racionalidade, o porquê dessa associação. E além disso, essa plausibilidade biológica, ela está diretamente relacionada com uma dose-resposta. Se a gente for pensar então no exemplo do Covid, que está mais fácil acesso para a gente, né, de tanto que já está sendo comentado. Então, o que aconteceu? Então, eu pego um paciente que, vamos lá no mesmo exemplo, que tem diabetes mellitus, ele contrai o Covid, então o desenrolar da sua doença, a progressão da sua doença do Covid
ela é muito diferente de um paciente que não tem nenhuma alteração sistêmica. Então eu tenho um efeito aqui, ó. Eu tenho um efeito do diabetes mellitus causando uma resposta diferenciada. Por isso que a plausibilidade biológica ela trabalha de causa e efeito, dose, resposta. Quanto mais eu tiver essa alteração sistêmica, mais sequelas ou dificuldades de tratamento e podendo até levar um óbito do paciente conforme o grau de comprometimento sistêmico que esse paciente apresente. Então, o que é a plausibilidade biológica? É mostrar que essa associação ela tem que ser lógica para ela ser estudada. No caso da boca com as doenças sistêmicas, ela é lógica, por isso que ela é estudada com várias doenças. A literatura mostra essa associação. E mais do que isso, ela tem essa relação dose-efeito. Então, o paciente que tem algum comprometimento na boca, com algumas das alterações sistêmicas, ele vai ter uma resposta diferente, ele vai ter uma pior resposta, ou ele vai ter uma maior progressão da doença. Então, tudo isso parte da plausibilidade biológica. E o que fundamenta essa plausibilidade biológica? São 3 pilares. Nós vamos ver cada um deles detalhadamente. Então, nós temos um pilar, que é uma forma direta de associação, e os outros 2 pilares de uma forma indireta. O primeiro pilar é a bacteremia. O segundo pilar é o processo inflamatório. E o terceiro pilar é a resposta do hospedeiro, a resposta autoimune. Então, toda essa associação da boca com doenças sistêmicas, elas estão relacionadas com esses 3 pilares. Então, vamos entender o primeiro pilar, que é a bacteremia. Então, o que é a bacteremia? É um efeito direto, como eu falei para vocês. Então, é uma disseminação da bactéria de um local. Ela vai disseminar como? Ela entra na corrente sanguínea e ela pode se alojar em qualquer órgão, em qualquer tecido e começar uma destruição. Então, essa disseminação transitória é chamada de bactérias, né, de micro-organismos, pode ser de fungos, pode ser de outros micro-organismos, eles podem disseminar entrando na corrente sanguínea e alterar o local, o tecido. No nosso caso, o exemplo aqui são de bactérias. E a gente tem essa bacteremia acontecendo o tempo inteiro. Nós temos de 2 formas, nas nossas atividades diárias e também quando a gente realiza os nossos procedimentos odontológicos. Nas nossas atividades diárias, quais são? Então, por exemplo, eu tenho bacteremia transitória durante a alimentação, durante a mastigação, eu tenho durante a escovação, durante o uso do fio dental, durante o uso de uma goma de mascar, por exemplo. E durante os procedimentos odontológicos, em quais procedimentos? Numa extração, num procedimento cirúrgico, num tratamento endodôntico, num tratamento periodontal mecânico, com processo mais invasivo, com uma raspagem, com uma curetagem subgengival. Durante o meu exame clínico periodontal, durante a minha sondagem periodontal, eu também tenho uma bacteremia transitória. O interessante dessa bacteremia transitória é que após terminada a atividade ou o procedimento que foi realizado, ela acontece de 1 a 5 minutos dentro da corrente sanguínea. Tanto que se eu colocar o meu paciente, submeter o meu paciente a um exame sanguíneo, tá? Se ele fizer um exame de sangue, depois de 15 a 30 minutos, eu não detecto mais essa alteração de bactérias ou a presença dessas bactérias na corrente sanguínea. Em exceção, e a literatura nos mostra, quando esse paciente tem doença periodontal. No caso, quando o paciente tem uma periodontite, que é a perda, por definição, tanto do tecido periodontal de proteção,
quanto o tecido periodontal de suporte, ligamento periodontal, osso alveolar e cemento. Então, nesse caso, esse tempo para a gente avaliar no exame sanguíneo a remissão dessas bactérias é um pouco maior de 15 a 30 minutos. Mas existe, mesmo que o paciente seja portador de periodontite, controlado ou não controlado, existe essa bacteremia, mas existe a remissão. E quem é que faz a modulação, a degradação desses restos de bactérias que estão na corrente sanguínea, essa metabolização dessas substâncias? É o fígado. E através de que célula? Dos hepatócitos. Então são os hepatócitos que contêm milhares de enzimas que são responsáveis pela modulação, pela degradação dessas substâncias, ok, nocivas ou benéficas. E essas enzimas, elas causam esse equilíbrio no organismo. Por isso que é uma bacteremia transitória. Se a gente lembrar no caso do Martin, ela não foi transitória. A partir do momento que teve um processo inflamatório e um processo infeccioso, essa bactéria entrou na corrente sanguínea, só que ela não foi eliminada, ela não foi metabolizada, ela não foi degradada. Essa bactéria, ela teve a chance de se alocar em outro órgão, tanto na artéria femoral quanto nas regiões do endotélio, do coração, ok? E lá foi causado mais estrago ainda. Então, a primeira via de contaminação dessa condição do Martin foi por bacteremia, uma via direta. A segunda via que a gente tem, tá, dentro desses pilares, o segundo pilar, aí eu já expliquei para vocês, que é um processo indireto, que é o processo inflamatório. Então vamos descrever para vocês o que é a inflamação. Relembra, inflamação é um processo biológico de defesa do organismo. Como é que acontece essa inflamação? Ela pode acontecer de várias maneiras. Por um processo infeccioso, tá? Doença periodontal, por exemplo. Ela é uma doença, né, de alteração infecciosa e inflamatória. Quando eu tomo muito sol, eu exponho a minha pele, então eu tenho uma injúria, né, pelo calor. Quando eu faço um corte na minha pele, quando, por exemplo, eu caio, eu ralo meu joelho, eu causo uma injúria. Então, a partir do momento que eu tenho essa injúria nesse local, eu tenho um processo de inflamação. Eu tenho um processo biológico. Para quê? Para sanar essa injúria, esse dano que foi causado nessa área. Então, o que acontece? Nós temos, então, dentro desse processo inflamatório, a gente tem a vasodilatação dos vasos, onde vão passar todos os mediadores inflamatórios. Aqui eu estou falando de neutrófilos, linfócitos, macrófagos, interleucinas, TNF-alfa. Lembra? Todos aqueles mediadores inflamatórios, eles estão passando, indo para o local. Para quê? Para que seja restabelecido a injúria que foi causada. Então, eles são responsáveis por metabolizar todo esse processo, degradar todos esses restos necróticos da injúria, tá? Para quê? Para facilitar o reparo tecidual. Só que esse processo inflamatório, ele também cai na corrente sanguínea. Esses mediadores inflamatórios, eles também estão na corrente sanguínea, em maior quantidade. Então, dependendo da minha instabilidade ou da minha condição sistêmica, esse processo inflamatório, ele está muito mais exacerbado, ele está muito mais alterado. Então, um processo inflamatório que poderia ter uma resposta mais rápida, um tempo mais rápido para solucionar, por conta dessa alteração sistêmica desse paciente, leva um tempo maior. E às vezes não tem o mesmo resultado satisfatório ou esperado de um paciente com uma condição normal. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque quando eu trato um paciente
com alguma alteração sistêmica, e vamos lá no exemplo do diabetes mellitus, e ele está descompensado, eu não posso esperar que o meu tratamento ele tenha a mesma progressão, ele tenha a mesma resposta de um paciente com uma condição sistêmica normal. Então eu espero uma resposta não tão satisfatória, não tão boa, menos favorável, menos positiva. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar com o nosso paciente, ele tem que estar ciente. Existe tratamento sim, eu consigo estabilizar a sua doença, só que ela está sempre sofrendo alteração por causa da sua alteração sistêmica. Isso eu estou dizendo para pacientes com diabetes não controlados. Pacientes com diabetes controlados, eles têm a mesma resposta de um paciente normal. O problema maior é quando o paciente não está controlado. E vamos combinar que um paciente que tem diabetes, ele está sempre descompensado. Ele não tem uma regularidade. Ele está sempre no alto e baixo. Ele melhora, aí ele vai por alto e baixo, ele melhora. Então a gente sempre tem que saber qual é o momento que a gente está atendendo esse paciente. Para quê? Para a gente contar que eu tenho um processo infeccioso na boca por conta de bactérias, do biofilme bacteriano, e como eu tenho uma alteração sistêmica que não está controlada, ela vai ser o quê? Ela pode ser alterada, a minha resposta não é tão favorável assim. E aí, quando eu entendo basicamente esses 3 pilares, depois, quando eu estudo a doença em si, fica muito mais fácil, porque eu já sei qual é o caminho que aconteceu, que tem essa associação. Então, no processo inflamatório, ela tem, então, o objetivo da inflamação. Qual que é o objetivo da inflamação? Ela sanar toda essa injúria local, celular, tá? Com a degradação das células necróticas, dos tecidos danificados, para quê? Para facilitar o reparo tecidual. E tem todos os sinais do processo inflamatório que vocês já lembram, que são os sinais cardeais da inflamação, que são dor, calor, rubor, tá? Perda de função e o edema. E um outro processo que a gente tem, e é o terceiro pilar, é a resposta imune, ou a resposta do hospedeiro, ou a resposta autoimune. O que significa isso? É o sistema imunológico que vai o quê? Produzir anticorpos contra as bactérias e as suas toxinas. Então tem esses três pilares. Eu posso associar uma doença sistêmica com a boca por bacteremia, eu posso associar por um processo inflamatório e eu posso associar pela resposta autoimune. Ou pode estar presente um ou outro, os dois ou os três, dependendo da condição desse paciente. Então, quando eu ouvi a conversa da Rô, primeiro que eu disse para ela que não era uma fake news, que tinha muita veracidade o que tinha acontecido, porque eu já tinha lido essa história. Mas independente de eu ter lido, a gente sabe, né, o conceito desses pilares para um paciente desenvolver uma endocardite bacteriana. E quase que 20% das endocardites bacterianas que tem no organismo, a boca que é responsável. Então a gente sabe que existe um comprometimento, sim, e uma alteração possível de uma bactéria que esteja dentro, por exemplo, do ligamento periodontal, invadir o ligamento periodontal, ultrapassar vaso sanguíneo, cair na corrente sanguínea e, se não for metabolizado pelo fígado, causar o quê? O alojamento dessa bactéria em outro local. O alojamento dessa bactéria em outro tecido, em outro órgão, que foi o caso do Martin, fez o quê? Um processo inflamatório, que é o segundo pilar, e a resposta autoimune dele não foi favorável. Pensa, em 2 dias o Martin já estava com sintomas de alteração sistêmica, ele estava com uma péssima defesa, ele já estava com fadiga, ele estava com dor de cabeça, ele estava com cansaço,
Então ele já estava com alterações sistêmicas, então o organismo dele não estava com uma resposta satisfatória, ele já estava debilitado. E pensa, aconteceu em setembro, em outubro é que realmente ele foi internado para tratamento. Então levou-se um tempo para o tratamento ser efetivo. E por isso houve grandes destruições. Mas também a gente sabe que a endocardite bacteriana, essa bactéria, para ter causado todo esse dano, né, da corrente sanguínea para, por exemplo, válvula mitral, válvula aórtica, é porque essas áreas já estavam danificadas, já estavam alteradas, o que favorece o comprometimento dessas áreas. Entenderam? Então, recapitulando, se nós pensarmos qual é a associação da boca com as doenças sistêmicas, quem responde isso? A plausibilidade biológica. O que é plausibilidade biológica? É o conceito que fundamenta a racionalidade de uma associação. Então, para um efeito existir, eu tenho que ter a associação. E essa plausibilidade biológica e essa associação está diretamente relacionado com a dose-resposta, com o efeito de causa, tá, e consequência, e está modulada com essa alteração que tem. Dentro desses conceitos de plausibilidade biológica, ela está fundamentada em três pilares. O primeiro, bacteremia, que é a transição dessa bactéria de um ponto para o outro, podendo alojar em tecido ou órgão. Um processo inflamatório através dos mediadores químicos, que são exacerbada nosso processo inflamatório. E em terceiro ponto, pela resposta imune, pela resposta do hospedeiro. Então, facilmente eu expliquei isso para a Rô, falei que realmente era verdade, falei da importância do paciente entender essa associação e fiquei muito feliz dela ter levado essa questão para mim, porque ela me deu a oportunidade de mostrar para ela que não era fake news e com certeza a Rô conseguiu espalhar isso para mais pessoas, atingindo mais pessoas, e realmente ela compartilhou mesmo, que ela falou, gente, eu conversei com a minha dentista e ela falou que é verdade isso. Então é super importante a gente está em dia com o nosso tratamento odontológico. E se algo acontecer de diferente, a gente realmente e imediatamente tem que procurar o dentista. Não ficar tratando. Isso é uma das coisas que a Ellen coloca no post dela, que ela se sentiu na obrigação de divulgar isso, porque teoricamente ela quase perdeu o marido dela. Então ela defende uma bandeira muito grande nas mídias sociais, no sentido de esclarecimento da importância do dentista. Então eu trago um assunto para vocês super atual. Eu concordo com vocês que ele é denso. Ele vai ficar aqui no canal, então vocês ficam à vontade de pegar um lápis, um papel e ir pontuando o que vocês acham importante. E se sentem confiante na frente do paciente para responder essas alterações, até mesmo para conversar sobre esses fatores de risco em relação até ao Covid, porque é muito fácil agora, porque essa plausibilidade biológica, ela tanto serve para a gente como dentista, como para qualquer saúde, né, para qualquer profissional da saúde, tá? Então essa plausibilidade biológica, ela é utilizada bastante na medicina. Então fica muito fácil da gente mostrar, e a gente mostra essa autoridade, a gente mostra esse conhecimento, a gente mostra essa atualidade. E como eu disse para vocês, é um ganha-ganha. O meu paciente, ele tem um tratamento diferenciado, porque eu sou um dentista diferenciado. E ele vai fazer questão de espalhar essa notícia para mais pessoas. Ok? O que é muito importante, porque a gente trabalha com saúde. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento do que é saúde e como tratar e como prevenir e as alterações que estão relacionadas com ela, é muito melhor para a gente. É muito mais fácil da gente lidar com o nosso paciente. Então a gente para por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande beijo.